Hi students, welcome to our English class. Vamos então iniciar a aula de hoje. Vamos trabalhar mais uma vez com o tema do Enem, com algumas questões do Enem. Vamos visualizar as questões, comentar e discutir um pouco sobre elas. Portanto, esse é o nosso objetivo da aula de hoje. Reading and comprehension of the text. Então, vamos fazer essa leitura, essa compreensão com alguns textos que já vieram nas questões do Enem. Primeira questão, 2011. Vamos dar uma olhada no nosso comando. Ele diz lá, em relação às pesquisas, então já sabemos que o texto ele trata-se de uma pesquisa. A utilização da expressão University Graduates evidencia a intenção de informar que. Então, já sabemos que essa expressão, ela irá aparecer no texto, portanto, temos que descobrir qual é, a evidência da intenção dessa informação no texto que vamos ler. Então, o texto nos diz lá, Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American study that involved 10,000 patients from around the world has found that people who leave school before the age of 16 are 5 times more likely to suffer a heart attack and die than university graduates. Então, recapitulando, em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates, o que ela nos evidencia? Letra A, as doenças do coração atacam 10 mil pacientes. Não pode ser esta. Quando fala aqui, um estudo americano diz que envolveu 10 mil pacientes em torno do mundo. Então, nós temos a informação aqui da quantidade de pacientes envolvidos. Portanto, não podemos optar pela letra A. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos. Retomando, o que diz aqui? Diz que esses pacientes que eles deixam o verbo leave, deixar, abandonar, que eles deixam a escola antes dos 16 anos. Portanto, também a alternativa B não é a correta. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. Também não encontramos essa informação no texto. Jovens americanos são alertados dos riscos de doença no coração. Quando fala lá dos 16 anos, também não fala sobre que eles são alertados dessas doenças. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. Então, a resposta correta, letra E. Maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. Vamos checar a informação? Olha aqui. As pessoas que deixam a escola antes dos 16 anos, elas têm 5 vezes mais provável, elas estão 5 vezes mais provável de sofrer um ataque cardíaco e morrer than, esse than significa do que os universitários graduados. Continuando, próximo texto, próxima questão de 2010. Vamos lá para o nosso comando. Ao optar por ler a reportagem completa sobre o assunto anunciado, tem-se o acesso a 2 palavras que Bill Gates não quer que o leitor conheça e que se referem. Vamos ver o nosso texto. The death of the PC. Então, a morte do PC. The days of paying for costly software upgrades are numbered. Então, os dias, o verbo pay, pagar, os dias de pagar pelos softwares, eles estão
contados, the PC will soon be obsolete. Então, vemos aqui que o PC, não é? Ele ficará obsoleto. And Business Week reports 70% of Americans are already using the technology that will replace it. Temos um estudo da Business Week, onde mostra que 70% dos americanos, eles ainda estão usando a tecnologia que será substituída. Merrill Lynch calls it a 106 billion tsunami. Então, foi chamado o verbo call de 160 bilhões de tsunami. Computer giants include IBM, Yahoo, and Amazon are racing to the first to cash on this PC killing revolution. Temos aqui algumas empresas grandes, gigantes, entre elas a IBM, a Yahoo, a Amazonas, que elas estão correndo para ter essa primeira revolução do PC. Continuando. Yet, two little-known companies have a huge head start. Então, temos aqui a informação que duas empresas pequenas, desconhecidas, get their names in a free report from the Model Full Code. Então, elas mantêm o nome delas grátis, não é? No relatório grátis, que é chamado Model Full. Essas duas, the two words, Bill Gates does not want you here. Então, a informação que nós temos ali, que essas duas palavras, Bill Gates, ele não quer, o verbo want, que você escute. Logo abaixo nós temos, então, o site, para que você clique nele, você tenha o acesso e você, então, tenha livre o assunto sobre este tema. Então, vamos lá. Letra A, aos responsáveis pela divulgação da informação na internet. Letra B, as marcas mais importantes de microcomputadores do mercado. Letra C, aos nomes dos americanos que inventaram a suposta tecnologia. Letra D, aos sites da internet pelas quais o produto já pode ser conhecido. E letra E, às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. Portanto, nós ficamos com a letra E, às empresas que levam vantagem para serem suas concorrentes. 2017. Aqui, estudante, nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Portanto, neste caso, você precisa ficar atento às duas informações. Temos a imagem do óleo vazando e, logo após, uma mensagem de uma campanha publicitária, do anúncio publicitário. Vamos ver o que nos diz o comando. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da. Vamos lembrar que, quando nós falamos any place significa qualquer lugar. E regret, que nós temos aqui outro termo, regret, ele significa arrepender. Então, o autor da questão, ele busca uma conciliação dessas duas palavras. O que elas nos mostram dentro dessa campanha publicitária? Vamos analisar. Voltando. Take your car. Leve seu carro. Just any place, para qualquer lugar. For an oil change, para que, se você deixar o seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo,
and you may regret it down the road. Então, se você leva o seu carro para trocar o óleo em qualquer lugar, você pode arrepender. E o seu carro pode ficar na estrada. Viram? Quando nós usamos esse may, não é? Esse may significa uma possibilidade. Então, há essa possibilidade que se você levar o seu carro em qualquer lugar, você vai se arrepender e o seu carro ficará na estrada. Linguagem não verbal, observamos aqui o vazamento de óleo. Vamos então às alternativas. Preservação do meio ambiente? Não, em momento algum, ele traz a questão da preservação do meio ambiente no texto. Manutenção do motor. Também ele não fala sobre como fazer essa manutenção, onde buscar essa manutenção. Este não é o propósito do texto. Escolha da empresa certa. Vamos deixar essa aqui para checar. Consistência do produto. Ele não entra na questão da consistência do produto. Conservação do carro. Também o propósito do anúncio publicitário não é falar sobre a conservação do carro. Portanto, temos a nossa alternativa correta, que é a letra C, escolha da empresa correta. Não é? Se você lembra, deixa o seu carro em qualquer lugar, any place, para sua troca de óleo, você vai se arrepender e o seu carro ficará na estrada. Então, já encontramos a resposta correta. Enem de 2010, nós temos aqui uma imagem. Essa imagem nós podemos também trabalhar com o verbal e não verbal. Portanto, você tem que ficar bem antenado, atento à questão do que a imagem está dizendo para você, porque alguma palavra ou outra que porventura você tenha dificuldade, você vai conseguir entender pela imagem. O título traz lá, Millennium Goals, objetivos, metas, não é? Vamos dar uma olhadinha no comando, o que fala sobre essas metas? Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas. Então, nós temos metas. Essas metas foram definidas pela Organização das Nações Unidas e internacionais. As metas de desenvolvimento do milênio são metas do milênio. Elas envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Olha a gama de informações que nós já temos no comando. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles. Sabemos que o mundo é diverso, mas apesar dessa diversidade que o mundo se apresenta, quais os objetivos são comuns ao mundo todo? Então, temos aqui Eradicate Extreme Poverty and Hunger. Nós temos a erradicação da pobreza e da fome. Olha aqui o desenho do prato, como vai nos lembrar o que essa meta do milênio quer nos dizer. Número 2, Achieve Universal Primary Education. Achieve é alcançar a educação primária, universal. Promote Gender Equality and Empower Women. Nós sabemos que em alguns países a desigualdade entre homens e mulheres é muito grande. Então, uma das metas do milênio é o quê? Promover essa igualdade de gênero e a equidade no empoderamento das mulheres feminino. Número 4, Reduce Child Mortality, redução da mortalidade das crianças infantil. Número 5, Improve Maternal Health. Olha aqui a mulher grávida, então, está falando sobre a questão da saúde das mulheres grávidas. Número 6, Combat HIV, AIDS, Malaria and Other Disease. Então, o combate ao HIV, malária e outras doenças.
ensure environment sustainability, garantir, não é, a sustentabilidade ambiental, e, por fim, a Global Partnership for Development. Partner, quando eu falo partner, companheiro, parceiro. Partnership, não é? Está falando de quê? Essa companhia global para o desenvolvimento. Então, deduzido as possíveis, né, decifrado as 8 situações para o milênio de 2015, vamos lá. Letra A, o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. O combate à AIDS está lá, não é? Nós vemos aqui claramente. Agora, ensino universitário, nós falamos da educação primária, portanto, não pode ser a letra A. A redução da mortalidade adulta. Opa, lá fala da mortalidade infantil, então não pode ser a letra B. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. Não se fala em valorização das crianças, e sim mortalidade infantil. A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. Também não se fala de trabalho infantil. Portanto, nós ficamos com a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. Esses dois são incomuns. Temos aqui uma charge bem tranquila, ele diz, Psit, how do you turn this thing on? Observe o não verbal, contexto escolar, o destaque para os estudantes, o livro, o destaque para o livro que está na mão. Então, a pergunta foi, no cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por suspeitar que o colega está com seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, desconfiar que o livro levado é de outra matéria, entender como desligar a postura do colega ou desconhecer como usar o livro impresso. Está aqui a nossa resposta, desconhecer como usar o livro impresso. Olha aqui o destaque para o livro, quando eu falo nesse contexto, turn on, ligar, não é? Ele quer saber como que ele vai ligar o livro, ou seja, ele tem total desconhecimento do uso do livro. Seguindo, um poema. If children live criticism, they learn to condemn. If children live with fear, they learn to apprehensive. If children live with pity, they learn to feel sorry for themselves. If children live with ridiculous, they learn to feel shy. If children live with tolerance, they learn patience. If children live with pride, they learn appreciation. If children live with acceptance, they learn to love. If children live with approval, they learn to like themselves. If children live with recognition, they learn it is good to have a goal. If children live with sharing, they learn generosity. If children live with fairness, they learn justice. If children live with kindness and consideration, they learn respect. If children live with friendliness, they learn the world is a nice place in which to love. Percebam aqui, já de imediato, a repetição do if children. Ele aparece em todas as linhas. Aqui nós estamos trabalhando com a condicional, com a primeira condicional. Se as crianças, já nas primeiras linhas, ele sempre traz algo negativo. Fear, criticism, não é? Pity, que é dó. Se elas forem tratadas, viverem com críticas, com medo, com dó, o que elas vão aprender? Não é? Se eu ensino uma coisa negativa, elas vão aprender algo negativo. Logo em seguida, ele começa a falar de coisas boas. Se a criança, se ela aprende, se ela vive com a tolerância, ela
aprenderá a paciência. Viram? Então, é uma condição, não é? Se a criança aprende, o que ela aprende, ela vai trazer de volta. O tempo todo ele está mostrando, olha, se a criança vive com orgulho, não é? Ela vai aprender o apreço. Se ela vive com aceitação, ela vai aprender o amor. Portanto, vamos lá nas alternativas. Valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, ficamos então com a alternativa B, elas aprendem com o que vivem, elas aprendem com o modelo, com o que é ensinado para elas. Alternativa B. Referências bibliográficas. Thank you so much. I see you. Bye bye.